tarde, sejam muito bem-vindos ao podcast Prosperar Negócios. Eu sou a Vivian De Lazari, estou aqui com uma pessoa incrível que, claro, você já sabe quem é, né? Mas daqui a pouco eu vou falar com ela, só um minutinho, tá bom? Quero aproveitar também e te falar que o nosso podcast acontece todas as terças-feiras, às 15 horas, aqui no canal Verbo da Vida, no canal do YouTube Verbo da Vida de Taubaté. Inclusive, se você estiver assistindo, essa live chegou para você e você não é inscrito no canal, eu peço que você agora vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada que nós postamos. Praticamente todos os dias tem alguma coisa aqui, alguma palavra que vai edificar a sua vida, tá bom? E você que já está nos acompanhando essa live, manda para aquele amigo empreendedor, aquela amiga que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que certamente vai edificar a vida dela. E esta semana, no quinta-feira, dia 28 de maio, nós teremos o Prosperar presencial. Você não pode ficar de fora, nós teremos a Michele Moura. Ela, que é psicanalista cristã, estará falando sobre o tema será o custo invisível da imaturidade emocional. Então, se você se sente cansado, se você pensa que não está correspondendo direito, mas, poxa, me esforço, não estou conseguindo resultados. Ela vai trazer algumas verdades da palavra, verdades, coisas que estão acontecendo no mundo, aquilo que o mundo está dizendo, mas o que a palavra diz sobre isso? Então, se você quer saber qual é o custo invisível da imaturidade emocional, esteja aqui conosco, dia 28, às 7h30 da noite. Não perca. Traga um quilo de alimento, se você quiser, né, ser generoso. Você que é generoso, né? Traga 1 quilo de alimento não perecível para a gente semear no Projeto Pequeninos. E venha fazer parte deste dia tão glorioso conosco, tá bom? Eu também já quero agradecer ao apóstolo Eliezer Rodrigues, meu pastor, a Georgia Rodrigues, nossa mama. Obrigada por vocês acreditarem sempre nessa visão. Obrigada por vocês trazerem o podcast, o Prosperar Negócio para cá. E não só isso, tudo que vocês têm feito, né, mama? Por nós aqui. Essa igreja, gente, eu sou suspeita, porque eu vim de outra cidade. Quando o pastor fala assim, quem veio de outro lugar só por causa da visão? Eu! Então, eu vim de outra cidade, eu e minha família, por conta da visão. E nós somos muito gratos. Obrigado também por acreditar em nós. Nos impulsionar, gente, é um desafio estar aqui à frente de um podcast. Mas eu sei que é para alcançar não só a minha vida, mas alcançar a sua. Então, é por isso que nós estamos aqui. E eu quero já apresentar também, né, a nossa Georgia Rodrigues. Ela que é a líder espiritual dessa igreja, do Verbo da Vida de Taubaté. Ela que, juntamente com o pastor Eliezer Rodrigues, vieram para cá. É uma história muito longa, gente. Não vai dar tempo de contar tudo aqui. Nós vamos pegar um pedaço só da história dela. Mas ela que é mãe, ela é esposa, ela é mãe do Gabriel e da Emily, avó do Thomas, e a Thaís já está grávida também de mais um menininho. Ela que trouxe essa visão para cá. Gente, o currículo é muito grande. Nós vamos falando no decorrer do podcast, tá bom? No decorrer dessa live. Georgia Rodrigues, seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra e é um privilégio, de fato, estar com você aqui. Poderia dar um oi pro pessoal? Ô, Vivian, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês. Você que está aí assistindo, você que ainda não está assistindo, mas depois que vai assistir, você pode estar enviando para alguém, convidando pessoas. Muito obrigada, quero agradecer. O Prosperar Negócios é algo divino, é algo que Deus idealizou e com certeza vai crescer. Esse podcast aqui vai ter milhares de pessoas ouvindo instruções que vão vir do Senhor para alcançar a vida dessas pessoas e é só sucesso. Amém. Nós temos já tido testemunho de pessoas que estão assistindo. Então, por isso que eu quero te falar novamente, encaminha para aquela pessoa que você acha que, nossa, mas essa pessoa é tão difícil, às vezes, de conversar. Encaminha para ela esse link. Você pode se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Nós, este mês de maio, foi o Dia das Mães, né? Esse mês de maio. E nós tivemos no nosso
essa percepção mesmo no nosso espírito de estar trazendo mulheres empreendedoras, mulheres que empreendem nos negócios e mulheres que empreendem no reino. Para a gente trazer esse equilíbrio, eu acredito que hoje existem dois tipos de condenação. Aquele que fala que a mulher tem que largar tudo e cuidar dos filhos, daí ela vai para casa e se sente condenada. Eu passei por isso, né? Eu tinha uma carreira de sucesso e o Senhor falou para mim, deixe tudo e vá cuidar da sua casa, dos seus filhos. E eu não tinha a palavra que eu tenho hoje. Eu me sentia condenada muitas vezes. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E o outro lado, a segunda moeda, né, o segundo lado, são mulheres que gostariam de estar, mas estão trabalhando e elas se sentem condenadas por elas estarem trabalhando fora. Então, a gente vai trazer esse equilíbrio aqui para que você saiba que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Se você foi chamada para trabalhar fora, né, para os business que a gente fala, glória a Deus, não se sinta culpada e nem condenada. É bênção também. Agora, se você foi chamada para deixar o seu trabalho e cuidar dos seus filhos, também isso é maravilhoso. O importante é você fazer a obediência, né, mama? Mama, porque não adianta, gente, eu chamo a Georgia de mama o tempo todo. Então, vocês vão acostumando. Acho que existe um equilíbrio na obediência, né? Quando nós obedecemos, eu acredito que seja o melhor lugar que nós podemos estar. E é por isso que eu quero te perguntar, vamos desde o começo. Bora. Como foi sua conversão? Conta um pouco, como que você se converteu? Você já nasceu num lar cristão, como o pastor Eliezer, por exemplo? Ou você se converteu depois de, não sei, criança, maior? Como foi esse processo? Então, realmente a história é longa, né? Eu vou tentar resumi-la e... Tem problema. Ai, desculpa, gente. Não tem problema. É o tempo que está meio seco. Enquanto ela toma uma aguinha, vamos aguardar para ela nos contar como que foi esse processo de conversão. Então, eu tinha 13 anos, né? Era adolescente ainda. Eu não vim de uma família cristã evangélica. Pode ser. Desculpa. Não tem problema. Quer beber uma água? Enquanto isso, eu conto um pouco da minha história para vocês. Eu me converti, não vim de um lar cristão também. Na verdade, eu tinha mais ou menos... Eu me converti com 25 anos, na verdade. Através, inclusive, do pastor Emerson e da Cristiane. Eu trabalhei com a Cristiane, que são os líderes lá de Caraguatatuba. E foi... Eu era alguém muito improvável. Penso numa pessoa que estava no mundo. E quando eu conheci Jesus, meu Deus, a minha vida mudou completamente. Eu enlouqueci por Jesus, vamos se dizer assim. E se você está assistindo essa live e você pensa, não tem mais jeito... Eu vou falar para as mães agora, não é nem para você. Para as mães, se você pensa que não tem mais jeito para o seu filho, teve jeito para mim. O meu pai, ele orava por mim. E sempre que ele falava de Jesus para mim, eu negava. Eu falava, não, mas se Deus é assim, por que eu estou passando por tudo isso? Não desista dos seus filhos. Não desista daquilo que o Senhor quer para a vida dele. Amém? Bora lá. Então, você consegui, gente. 13 anos. Eu tinha 13 anos, não vim de uma família cristã evangélica, né? Eu vim de uma linhagem, vamos dizer assim, católica, espírita. E quando eu cheguei em Natal, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, Alexandria. E minha mãe é filha, né? Filha com 9 irmãos. E o meu avô, assim, é a única mulher entre 9 irmãos, homens. E aí a minha mãe decidiu ir para Natal. E a gente saiu do interior, né? Aquele interiorzinho pequenininho ali de 10 mil habitantes, 12 mil. E a gente foi para Natal morar lá, mas sempre passava férias em Natal. Então a gente foi para Natal por causa dos estudos, a gente ia, né? Era um local muito melhor para estudar, para crescer, desenvolver, enfim. E lá, quando a gente chegou, tinha uma igreja
na rua ao lado da minha casa. A rua era bem larga, né? Uma rua de mão dupla. E tinha essa igreja, né? A Igreja do Nazareno. E as minhas vizinhas, amigas, eram adolescentes também, jovens como eu. As duas eram cristãs e as duas me convidavam para ir para a igreja. Só que assim, eu não curtia crente, não gostava, não. Eu achava que era um povinho, assim, que ninguém dava nada por eles, né? E aí, assim, mas eram as únicas duas amigas, depois de uma mudança, né, de lugar, de amizades. Eu não tinha mais aquele círculo familiar próximo, então foi as duas pessoas que eu mais me apeguei. Por, né, Jesuicidência, as duas crentes. E aí Deus sabe promover as coisas, né? Essa igreja do Nazareno é onde o pastor Eliezer fala isso, que ele ia para lá ensaiar com a banda canal e tudo mais. E aí elas me convidaram para ir para a igreja. A princípio eu fui uma vez. Aí depois teve um culto lá para jovens, que era toda segunda-feira à noite, tinha um louvorzão. Que esses louvorzão, mas só música, né? Um tempo longo. E aí, assim, era muito jovem. E eu fiquei impressionada com a quantidade de jovens que estavam lá rendidos, adorando, louvando. E aquilo ali impactou meu coração. Sim. E eu sempre fui muito intensa no que eu fazia, mesmo sendo adolescente, né? E minha conversão se deu assim. Então, eu fiquei, como o Vivian falou, apaixonada por Jesus, louca por Jesus. E conheci Eliezer lá, né? Nesse louvorzão. Eu era recém-convertida, conheci ele lá. E aí desenvolveu uma amizade, desenvolveu uma história. E aí a gente se deu nesse período aí. E na parte de servir ao corpo de Cristo, quando foi que acendeu, né? Você se converteu, começou a ir na igreja. Mas quando foi o momento que você pensou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir? Foi rápido? Rápido demais, porque eu sempre tive um coração muito de servir, de fazer alguma coisa. Eu acho importante, eu achava e acho ainda importante partir do princípio que a gente faz alguma coisa por alguém, isso é um tipo de honra, né? Então, assim, desde lá, eu sempre fui ensinada a receber gente em casa. Minha mãe recebia muita gente, muita gente. Assim, almoço em casa, lá no Nordeste, a gente tem uma cultura, é cultural isso. As pessoas passam, às vezes, na hora do almoço, na hora da janta. Fulaninho, tudo bem? Você tá aí? Tô aqui, entra, vamos jantar, vamos comer e tal. Então, assim, tinha muita gente que fazia isso. Sim. E pra gente era tudo bem, tá tudo certo. Às vezes não marcava, não tinha essa questão de agendar nada, mas, assim, pra gente era prazeroso. Sim. Então, a nossa mesa sempre cabia mais um. Era uma família de mesa grande. E quem chegasse era bem-vindo. Então, quando eu estava na igreja, eu via aquelas pessoas se movendo, servindo. Aí tinha o DI, né? A igreja de crianças, tinha o diaconato. Eu não, com certeza, na música era zero. E qual foi o primeiro departamento que você serviu? O DI. Você foi convidada ou você se convidou? Eu me convidei. Que legal. Eu fui lá me oferecer. Gente, eu queria ajudar, queria trabalhar aí no DI, como é que faz e tal. E assim, era uma igreja com muitos jovens, né? Então, assim, tinha um departamento de jovens muito presente, muito participativo. Então, os jovens estavam envolvidos em tudo. Não tinha a tecnologia que se tem hoje, mas os jovens sempre estavam disponível para fazer o que fosse. Então, tinha muito acampamento. Era o tempo dos acampamentos. E aqueles acampamentos que a gente ia para um local reservado e tudo mais. Então, assim, eu tenho boas e maravilhosas lembranças desse período que a gente saía para os acampamentos e tinha aquelas, né, os cultos ao ar livre, os cultos na fogueira. E era uma lembrança maravilhosa. Então, eu comecei a servir no DI, depois comecei a servir no grupo de jovens, depois eu comecei a servir. E eu fui me envolvendo com tudo aquilo ali. A igreja me abraçou, a igreja entendia, né? Com certeza, toda igreja que tem um pouco de maturidade, ela entende que o novo convertido é um bebê.
Então, precisa de ajuda, precisa de pessoas próximas, precisa que os irmãos entendam, tenham discernimento, que o pastor não vai conseguir fazer tudo. Sim. Então, eles têm que abraçar aqueles que estão chegando. Sim. Eles têm que envolvê-los, eles têm que fazê-los participantes e pertencentes a algum lugar. Sim. Então, eles me abraçaram, me acolheram. E foi quando eu comecei a ter, a ingressar na vida, vamos dizer assim, cristã, espiritual, de uma forma mais intensa. Sim. E me diz uma coisa, Georgia, quando você casou, você chegou a trabalhar fora em algum momento ou você sempre decidiu empreender no reino, servir, né? E como que foi isso? Eu sempre, como eu disse, né? Eu sempre fui participativa em muita coisa e muito, assim, ativa. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu já tinha uma mente empreendedora, porque minha mãe sempre foi aquela mulher que não parava. Ela era costureira, ela tinha loja de itens, porque como a gente morava numa cidade pequena, a gente ia em Natal, comprava coisas, itens para essa loja, presentes, né? Utilidades, presentes e tudo mais. E ela montou essa loja dentro de casa. Que legal, Dona Salete. Dona Saletinha era fogo na roupa. E eu estava ali, né? Ouvindo, observando, estava junto. E ela botava eu para escolher as coisas quando estava lá em Natal. Filha, vamos escolher aqui o que vai ser vendido. Aí ia lá, os brinquedos, as utilidades, as roupas, itens, decoração, tudo que podia ser vendido. Descobrimos o segredo da Georgia, por isso que ela tem tanto bom gosto. Você vê os detalhes, você entra aqui no Verbo da Vida de Taubaté, se você não teve a oportunidade, vem, você vai ver os detalhes, você vê, isso aqui é dedo da Georgia, porque é tudo muito caprichoso, muito... A gente é top. A gente tenta fazer o melhor com o que pode e com o que tem, né? E aí, assim, eu cresci nesse ambiente. Minha mãe vendia ouro, vendia prata, então tudo ela vendia. E eu cresci nisso. A gente mudou para Natal e eu comecei a trabalhar numa loja de fotografias. Era como um estágio. Uma loja de fotografias, porque eu sempre gostei dessa área. E você tinha 13 anos só, né? Quando eu comecei a trabalhar, tinha 14. Eu tinha chego em Natal... Uma moça, né? Uma jovem. Uma jovem, assim... Naquela época, né, nos anos 80, ali, por volta dos anos 80, essa geração X, ela era muito desenrolada mesmo, né? Sim. Proativa, ia para cima para tentar tudo o que pudesse. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja como aprendiz, né, trabalhando com revelações de foto. Você lembra, né, gente? Você está aí, você lembra. Aquelas fotos impressas em papel fotográfico. Não sei do que você está falando. Que conversa. E aí, assim, comecei ali e comecei a ter, assim, um amor por câmeras, né? Câmeras automáticas, manuais. E foi assim também que eu passei para os meninos, que eles também gostam, eles amam nessa área. Então é por isso que o pastor fala sobre você era parte da filmagem da banda. Naquele tempo eu desenrolava nisso. Olha, hoje se você pede uma coisa, aí eu dei para eles e me ocupei com outra coisa. E aí, nesse tempo, eu comecei a servir na igreja também, ajudando nessa área de mídia. Olha só, gente, que interessante. Fazendo um texto, fazendo alguma coisa, não tinha as redes sociais, né? Na época era mais um jornalzinho, um panfletinho, alguma coisa assim. E também fazia parte disso. Sim. Então, eu era muito envolvida, muito ativa. Comecei a trabalhar com uns 15 anos, como falei, né? E a partir desses 15 anos, pra você ter ideia, eu casei com 17. Muito nova. Muito nova. Sim. Nesse período eu trabalhava, sempre trabalhei. Sim. E no casamento, cada um estava trabalhando ali para ajudar a manter aquela família, né? E quando as crianças nasceram, você deixou o trabalho para cuidar deles? Não. Eu tive que continuar trabalhando até por uma necessidade mesmo real. Sim. A gente não tinha as condições, né? Os recursos necessários suficiente para ter que eu pudesse parar. Então, eu continuei trabalhando. Gabriel tinha acabado de nascer.
mas eu morava perto, quer dizer, minha mãe morava perto de onde eu trabalhava, que era um shopping, numa loja. Agora eu já tinha saído da loja de fotografia, agora eu já estava numa loja de roupas, como gerente lá nessa loja. E nesse período, Gabriel nasceu, eu tive lá a licença maternidade, e depois da licença maternidade, eu voltei a trabalhar e eu levava, quer dizer, minha mãe sempre teve alguém que ajudava ela em casa. E essa pessoa levava Gabriel para que eu pudesse amamentar. Nossa. Dentro lá da loja. Eu amamentava e ele voltava para casa. Aí depois ele voltava. De 3 em 3 horas ele voltava. Gente, e eu trabalhava na parte da tarde para a noite. Então, era às 14 horas até às 10, que era um shopping. Sim, sim. Olha só que interessante, porque... isso é muito bom saber essa parte. A gente conhece muito né, da história de vocês, mas eu acredito que você que está nos assistindo não sabia dessa parte. Né? E qual é o conselho que você dá, Mama, para alguém que... Nesse mundo louco, né? Que a gente pensa, eu vou trabalhar, outra não quero trabalhar, ou quero ficar em casa. Só que tem mulheres que precisam trabalhar. Mas elas gostariam, muitas vezes elas saem até se culpando porque deixa a criança pequena em casa. Qual é o conselho que você dá para essas mães? Né? Como que você conseguiu lidar com as emoções? Porque também tem a parte dos hormônios, né? Depois que nós temos filhos, tem essa parte hormonal também. Tem o cansaço, tem aquela pressão, tem a pressão financeira, tem a pressão de você querer estar com a criança. Qual é o conselho que você dá para essas mães que gostariam de estar com seus filhos, mas elas não podem nesse momento? Eu acredito que, primeiro, ela deve discernir as estações, né, do que ela está vivendo. Eu não posso dizer, pare de trabalhar e vá cuidar dos seus filhos, se você é uma pessoa que, com a sua renda, você ajuda dentro da sua casa a ter uma vida mais confortável, mais, né, suprida. E aí eu não posso dizer, pare de trabalhar para cuidar do seu filho. Como é que vai ser a questão das finanças? E também não posso dizer, vá trabalhar, você que não precisa, vá trabalhar, porque a mulher que não trabalha é uma mulher, né, folgada, é uma mulher que não está nem aí. Não, as duas coisas são necessárias, desde que você discirna esse tempo, essa estação, veja a realidade que você vive. E eu precisei trabalhar ainda por muito tempo, né? Amamentei Gabriel até onde eu pude, porque ficou cansativo. Sim. Era cansativo. Eu, às vezes, saía da loja para ir até a minha casa, a casa da minha mãe, para amamentar, porque eu deixava ele lá na casa da minha mãe. E no dia que não dava para trazer ele porque estava chovendo, ou porque estava muito sol, ou alguma coisa assim, eu saía do trabalho. Como eu era gerente, eu tinha essa facilidade. Sim. Saía por um tempo, ia amamentar e voltava. Coisas rápidas, mas que dava para eu administrar. E passei um tempo assim, só que chegou num limite. Tanto... dele ter que ficar vindo. E o desgaste também, né? Muito cansativo, desgastante. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo amamentando dessa forma, trazendo esse desgaste, ou eu agora vou começar a suplementar ele, para que ele fique lá tranquilo, lá no local, e eu possa dar continuidade ao trabalho. Sim. E foi a decisão que eu tomei, a duras dores, né? Que toda mãe que amamenta sabe. Sim. Que pra gente é uma alegria, um prazer, e ver seu filho sendo amamentado é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem. Sim. Então, é o presente de Deus, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu amamentava o Júnior, né? A Bia não pegou muito, mas... Eu lembro que é uma sensação que só nós mulheres podemos. Tem como saber, É como filha. O bebê dentro da barriga. Só a mulher sabe como é. Só a gente tem esse prazer. E, enfim, tive que tomar essa decisão. Parei de amamentar para poder dar continuidade. Sim. Doeu, mas foi necessário. E aí, assim,
foi crescendo, foi desenvolvendo, eu já coloquei ele numa escolinha, né? Então, eu já saía para trabalhar, deixando ele na escolinha para poder ir trabalhar. Ainda não tinha a possibilidade de ficar sem trabalhar, porque os recursos que entravam não eram suficientes para que eu ficasse em casa com ele. Então, tive que deixar ele numa creche. Então, tudo isso foi a adaptação, foi a forma de como a gente entendia a nossa realidade. Sim. Às vezes, a gente quer algo, mas também não faz nada por aquele algo acontecer, né? E, na época, ele precisava estar numa escolinha, porque também ficava difícil eu estar todo o tempo tendo que deixar ele com minha mãe. Uhum. Então, assim, acabava sendo, vamos dizer assim, uma sobrecarga para ela, né? Porque Gabriel sempre foi pesadinho mesmo, era, né, filho? E aí, assim, ele também acabava tendo que ter um espaço para ele brincar, para desenvolver. E foi como a gente lidou com isso. Sim. Então, eu tinha que trabalhar e... E é uma bênção, né? E eles são uma bênção hoje. E trabalham fora, tá vendo? Coisas que você não sabia, estamos sabendo agora. Que eu encontrei na internet. Foi o... E são uma bênção. Você vê hoje como eles são... não sei se você conhece eles pessoalmente, né? Mas acredito que muitos do que estão assistindo aqui conhecem. Se você não conhece, só procurar lá. Gabriel Rodrigues e Emily Rodrigues são cantores, ministros que são uma bênção. E a mãe trabalhou fora. Então, tá vendo como não é... A questão não é trabalhar fora ou não trabalhar. A questão é a obediência. E a questão eu estou fazendo o que a palavra diz? Né? Porque mesmo que você trabalhe fora, você tem uma obrigação como mãe de ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Né? E se você não trabalha fora, está dentro de casa, você tem essa mesma obrigação, não é mesmo? Não tem como abrir mão das obrigações, né? Exatamente. Dos deveres de cada um. E assim, já com Emily foi diferente, porque a gente já estava em São Paulo, debaixo de uma obediência, debaixo de uma direção. A gente já estava servindo mais intensamente no ministério, né? No ministério, não integralmente, porque ele ainda trabalhava nos estúdios com produção musical. Ele tinha ainda os CDs dele que ele saía nas igrejas, né? Ministrando louvor e tudo mais. Mas em São Paulo, a realidade era outra. A gente não tinha família, a gente não tinha amizades próximas. Então, os únicos conhecidos de onde a gente morava, que era em Osasco, era em Guarulhos. Era cerca de 50 quilômetros, 40 quilômetros. Muito trânsito até chegar. E não tinha essa possibilidade. Então, eu estava, a princípio, grávida, né? Foi quando o Senhor deu a direção para a gente ir para Guarulhos. E aí, lá... E Eliezer já estava trabalhando na Graça Music, então já tinha a questão de recurso financeiro, já estava estável. Então, eu tinha a possibilidade de ficar em casa só para cuidar dos meninos, sim, das crianças, né? Emily estava chegando, era bebezinha de tudo ainda. Sim. Então, a partir dali, eu tive essa oportunidade. E foi uma opção minha, porque ele nunca me privou de dizer assim, não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa. Não. E tinha muitas oportunidades. São Paulo sempre foi conhecida pela cidade das oportunidades. Sim. Então, o que eu pudesse empreender, e eu tinha a capacidade de fazer N coisas, né? Vender coisas, porque você está num local onde você tem os produtos ali que você precisa disponível. Sim. E aí, assim... Eu tive a nota de agora começar a cuidar deles, já que tinha essa possibilidade. Sim. Então, eu comecei a ser a dona de casa, a mulher do lar, aquela que cuida de todas as coisas dentro de casa, limpeza, comida, educação, colocar tudo no lugar para que as coisas acontecessem, né? Favoravelmente. Isso também é ser uma mulher empreendedora. Com certeza, é a que mais empreende, exatamente, filha. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida desde que eu deixei a engenharia.
Nós estamos falando com uma engenheira aqui, de formação. Não, na verdade, eu não cheguei a me formar porque eu deixei, né? Foi, né? Mas eu trabalhava como planejadora de obras. Sim, mas estava Então, lá, minha filha, nas quase engenhocas. Formei, mas não... Falei, não é não é esse tempo. Aí eu deixei, né? Pois Ganhava como engenheira, trabalhava como, mas faltava só me formar, mas eu deixei. Pois é, e eu ia um pedacinho lá atrás, eu saí da gerência, né? Eu estava numa gerência de loja, de shopping, então eu estava ganhando bem, eu estava bem estabilizada, mas aí foi quando a gente teve a direção de vir para São Paulo. Então, eu poderia ter procurado a franquia da loja, ter dito, olha, fui gerente, eu teria o respaldo da loja, então eu poderia já estar também trabalhando nessa mesma loja ou em outras, por causa de conhecimentos. E então, já como que você percebeu? Isso é uma pergunta importante. Se você está nos assistindo, você pode estar pensando, tá, mas como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Como foi a sua experiência? Como você percebeu, teve aquela nota, eu preciso agora, não é mais tempo de trabalhar, agora eu preciso ficar com os meus filhos. Como que foi essa experiência com Deus? Para quem está nos assistindo possa pensar sobre isso. Então, cada pessoa tem um chamado, né? Cada um foi chamada para algo. Se você foi chamada para empreender, se você foi chamada por formação ser médica, ser qualquer outro tipo de formação, né? Advogada, engenheira, enfim. Se você foi chamado para isso, aquilo vai arder dentro de você, né? A princípio, tudo aquilo que Deus nos chamou e deu as ferramentas para aquilo acontecer, aquilo vai ardendo dentro da gente. É como essa chama que arde a favor ou em prol do evangelho, de ver pessoas nascendo de novo, de amar vidas e tal. Você também vai percebendo, mas claro que muito do que a gente discerne hoje, tem essa sensibilidade espiritual, vem através do conhecimento da palavra. Se eu não conhecer o que a palavra diz, se eu não conhecer quem eu sou em Cristo, o que Cristo fez, o que as realidades dessa nova criação, tudo vai ficar meio que confuso. Tudo vai ficar meio que, agora, será que é para fazer isso? Será que é para fazer aquilo? Então, você tem que ter conhecimento da palavra junto com a vida de sensibilidade no espírito, uma vida de oração, uma vida de dependência do Senhor, não fazer o que você quer ou o que acha que é certo. Nem tudo que a gente acha que é certo é o tempo de Deus. A gente tem que discernir o tempo, as estações, os momentos. Então, tudo isso vem de discernimento. E discernimento, só o Espírito Santo vai nos guiando. Então, eu tenho que ter comunhão com Ele para saber os tempos certos, de como fazer, né? A partir de que momento dá início àquilo. Então, não é uma coisa tão simples, mas não é algo impossível, porque o Espírito Santo, que é ajudador, tá sempre, queridos, dentro da gente, nos impulsionando, nos orientando, tentando trazer clareza, né? Por muitas vezes eu não sabia os porquês da vida, mas eu entendia depois, lá na frente, quando eu comecei a conhecer a palavra, que em todo o tempo o Espírito Santo me conduzia e eu fazia e falava coisas, estava presente em algo que ele queria que eu estivesse, e eu percebia que eram as inclinações, um sussurrar, não faça isso não condiz com a sua vida. Então, todas as obediências que a gente dá ao Espírito Santo, você vai ficando mais sensível àquela voz, àquela direção, e aquilo vai ficando mais claro. Então, a partir do momento que a gente tem essa comunhão, você vai percebendo o tempo de Deus. É como um parto natural, né? Quem é mãe aqui vai saber que as dores da contração é diferente dos momentos que a gente tem como aquelas contrações de ensaio. Sim. Né? Sim. Por mais que a gente tenha a verdade. contração de ensaio, a gente sabe, não, isso aqui é diferente, né? Agora não. Porque você
tá percebendo que ainda não é tempo. Sim. Até porque já tem alguém ali, né, o médico já orientando, ó, não é o período é lá na frente. Então, você vai percebendo isso. Então, um parto natural, você vai ver, quando você percebe, é a hora. É verdade. Minha amiga, é a hora e já era. E você vai, corre pra cima. Sabe que é. E aí, assim, é bem por aí, né? Essa sensibilidade, essas percepções. E nessas obediências, você vai vendo que Deus vai comunicando a você, né? Se você é para ser uma mulher empreendedora, não se condene, né? Em ter que faça tudo com excelência. Seja a mãe com excelência, né? Ensine os seus filhos, seja o papel, né? Que os seus filhos vão ter como exemplo, seja aquela que realmente está presente, porque presença é tudo na vida de filhos. Então, você pode dar maiores presentes, melhores presentes, os mais caros que você puder dar. E por um tempo eu fiz isso. Enquanto eu trabalhava, eu queria suprir a necessidade dos meus filhos dando presentes, porque eu não estava presente. Então, eu queria dar a eles algo que enchesse o coração deles, mas eles não queriam presentes, eles queriam a presença. Então, enquanto você trabalha, ok, vá trabalhar, faça o seu melhor. Mas quando você tiver o seu tempo livre, você tem que achar na graça de Deus a força para que você esteja presente. Que a presença preencha eles no tempo que você tem disponível, para que ele saiba que você realmente é uma mãe, né, empreendedora, mas é mãe, que está ali, participando das fases, interagindo com eles, sendo o exemplo para eles, para que eles percebam que, mesmo que você esteja ausente, né, trabalhando, mas você sempre foi presente nos momentos que tinha disponibilidade. Meu Deus, muito bom, mamãe, muito bom. E aí você mesmo. tem que vencer o cansaço, você tem que vencer, né, as muitas vozes que, assim, quem tem um hábito de sempre estar fazendo alguma coisa, aquilo pode se tornar viciante. Né? Então, que é muito ativa, né? É, muito ativa. E as pessoas, às vezes, confundem, né? Essa atividade recorrente, né? Esse ativismo de estar fazendo sempre alguma coisa e você achar que todo mundo tem que entender isso. E você tem que procurar o equilíbrio. O que é equilíbrio? É você encontrar um lugar onde você vai ser a empreendedora, onde você vai ser a esposa, onde você vai ser aquela mãe presente e dar conta de tudo isso, porque existe a multiforme graça de Deus para que você seja isso, se assim Deus a chamou para ser. Se Deus te concedeu e tem a possibilidade, né, de você ser uma mãe que cuida da casa, que cuida dos filhos, né, que tem a horta, que tem a casa sempre com flores, tudo em ordem, tudo perfumado, seja essa mãe presente, né? E não deixe as coisas consumirem você ao ponto de você também, porque pode ser que você esteja dentro de casa, pode ser que você esteja fazendo tudo bonitinho e mesmo assim sendo ausente na vida dos filhos. Meu Deus, isso é muito sério. E aí é uma coisa desequilibrada, né? Sim. Eu vejo tantas pessoas falando sobre equilíbrio de uma forma desequilibrada, né? Sim. E por falar em empreender, né? Já eu sei que vamos passar já para os tempos atuais. Sim. Você trouxe aqui para a nossa igreja o projeto Pequeninos. Sim. E eu gostaria que você compartilhasse como que surgiu essa ideia de trazer o projeto Pequeninos para cá. E também nos explica para quem está nos assistindo o que é o projeto Pequeninos. Okay. E por que surgiu essa ideia de trazer, de empreender isso aqui? Na realidade, assim, esse projeto já vem de um desejo que nasceu no nosso coração há mais de 18 anos atrás, né? Quando a gente estava em São Paulo, abrindo a primeira igreja lá na Vila Matilde, eu sempre tive um desejo de trabalhar com crianças, de abraçar crianças que precisavam ser abraçadas, que tinham menos... que não eram tão favorecidas, né? E aí, assim, Deus nos deu um nome, na época era Ser Criança. Tem até o jinglezinho, a música bem lindinha, Ser Criança. Enfim, não vou cantar, não.
E aí, esse projeto a gente desenvolveu, a gente criou toda a estrutura, toda a programação e tudo mais. A gente mobilizou a igreja e viu que o tempo e a estação não era para Vila Matilde. E aquilo a gente pegou aquele projeto, tinha apresentado ao Senhor, tinha a aprovação do Senhor, mas não era a estação adequada. Então, a gente guardou o projeto dentro de uma gaveta e aquilo ainda continuou no meu coração ardendo. E sempre que Deus falava, né, passaram-se mais de 18 anos para que esse projeto pudesse tomar forma. E um dia, Eliezer conversando com o apóstolo Guto, e Suelen estava presente nessa conversa, né? Eles falaram, chegaram a tocar nesse aspecto, né? De termos um projeto com crianças carentes. E aí ele foi e disse, por que você não fala com o pastor Jairo e abre um pequeninos lá na sua cidade? O projeto dele já está todo montado, já tem toda uma estrutura, já tem todo um nome por trás, né? Lá a ONG é ID, e essa ONG é muito reconhecida, já tem muitos anos já atuando e muita experiência. E aí a gente tinha aberto a ONG Prosperar. E já fazia algum tempo que ela já estava aberta, toda com a documentação legalizada. Foi quando o Senhor trouxe, através do nosso apóstolo Guto, essa direção. Abra o projeto Pequeninos lá. Você vê como a palavra de um líder, ela tem força. Sim, sim. E naquele momento, Eliezer pegou aquela palavra e a gente correu junto. E foi assim, rápido. O que passaram 18 anos para ser gerado, construído, em menos de um ano a gente já estava funcionando. E a primeira meta, né, ano passado, foi de 30 crianças, não porque não coubessem mais, mas porque a gente tinha limitações de pessoas que servem, né, dos voluntários, de logística, locomoção mesmo, de pegar as crianças e levar, porque na maioria das vezes os pais mesmo, eles não trazem, né? São crianças de uma realidade que precisa... muitas vezes não tem nem pais, eles têm responsáveis. Então, todos os nossos comunicados para as crianças aos responsáveis, porque eles moram com a tia, eles estão na casa do primo, eles têm a mãe não é a mãe que gerou, né? É uma mãe que abraçou de coração, enfim. E nisso, a gente conseguiu desenvolver. Ano passado, a gente conseguiu a meta de 30 crianças. Chegamos a 28. Só que esse ano, a gente expandiu. Era para ser 45. De 30 para 45. Seria uma turma a mais. A gente saiu da faixa etária de 6 a 9 anos de 6 para 11 anos. Então, a gente abriu mais uma turma depois da faixa etária maior, para que aqueles alunos que começaram, aquelas crianças que começaram, não saíssem do projeto, dessem continuidade. Então, a gente fez isso, só que dessa vez, infelizmente, né, por uma questão de o município e a prefeitura, né, ter colocado aulas que são integral nas escolas. Sim. Então, a maioria das crianças não tiveram liberações para estar no projeto. Sim. Ou eles estudavam, ou eles estariam no projeto. O projeto não é educacional, é um projeto social, né? Então, a gente tem, por exemplo, na grade, né, curricular das crianças lá, a gente tem reforço de português e matemática, e a gente viu que a maioria são analfabetas. Nossa. Não sabem escrever o nome, não sabem ler, mas já passaram para a 4ª série. Meu Deus. Então, é uma realidade assim que deixa o nosso coração dolorido. Sim. Então, estão lá no livro de caligrafia aprendendo a escrever o próprio nome. Estão lá aprendendo o beabá. Então, assim, no reforço de português e matemática, às vezes eles sabem mais a matemática do que o próprio... Sim, a língua portuguesa. A língua portuguesa. E aí tem as oficinas de
de xadrez, tem oficina de música, tem oficina de karatê, a gente tem oficina de artes. Então, estudo bíblico, ensino religioso. Sim. Então, a gente está levando essas crianças com a realidade bem improvável para mostrar a elas que elas podem ir muito mais além. Sim. Então, o projeto, por enquanto, está acontecendo na igreja, né? A igreja cedeu o espaço. A gente tem ótimas salas, ar-condicionado, tem quadro, lousa, mesas. A gente tem uma estrutura fantástica e a gente utiliza essa estrutura para fazer o projeto acontecer terça, quarta e quinta pela manhã, das 8 às 11. Então, eles chegam por volta das 7h40, a gente tem um devocional, a gente tem um momento ali onde a gente imprime neles valores, declaração da palavra, eles cantam uma música, eles declaram fé, eles têm o hino, a gente faz com que eles tenham esse coração voltado à pátria. Então, eles têm valores sendo colocados diariamente neles, para que eles desenvolvam e cresçam de uma estrutura, saia de uma condição natural, né? Aquilo que é natural que cerca eles, não prenda eles ali, que eles possam ir além. E a ONG Prosperar, através do Prosperar Negócios, tem nos ajudou a adquirir agora os uniformes de frio, né? Os agasalhos, eles estão bem bonitinhos, gente. Estão com uniforme de moletom, calça, agasalho. Então, eles vêm todos bonitinhos, todos arrumadinhos. A gente tirou foto e tudo mais para mostrar o pessoal aí do Prosperar Negócios que eles estão beneficiando crianças, né? Que essas crianças elas estão tendo uma realidade sendo transformada. Eles estão... E a gente fez uma ação social, onde também o Prosperar Negócio nos ajudou a divulgar, né, a ação que fizemos para o Dia das Mães, que foi um sucesso, foi maravilhoso. As mães, a princípio, dos pequeninos, né, do nosso projeto, estavam lá, mas foram convidadas outras mães de outros bairros, do bairro mesmo lá onde eles saem, e todas estiveram presentes, ganharam presentes, ganharam roupa, ganharam lanche, né? Ouviram a palavra, e o Senhor me deu uma direção na hora. Eu disse, eu vou botar esse povo para declarar Jesus aqui, eu não quero nem saber. Glória a Deus. E botei todos para fazer a declaração de fé, e no final elas vieram agradecer, veio muitos testemunhos maravilhosos. Você poderia compartilhar algum testemunho conosco? Sim, elas falam que as crianças têm mudado muito o comportamento, que saíram de crianças rebeldes, né? De crianças que chamavam palavrão, a todo tempo, estavam envolvidas naquele meio, né? É um contraste. Sim. Porque a gente está muito habituado com crianças da nossa congregação, da nossa igreja local, né? Crianças que são ensinadas, crianças que têm a palavra, que estão ouvindo frequentemente, mas eles não têm isso. Então, são crianças que estão naturalmente com influências mesmo malignas, ruins, que estão orientando elas para um caminho ruim, um caminho mau. E você ouvir de pais ou responsáveis pelas crianças que elas têm mudado, de tipo assim, meu filho acordou ruim, a primeira coisa que ele foi falar foi, vamos orar, mãe. Meu Deus, que coisa linda. Vamos orar pela comida, porque na hora do intervalo, né, eles têm um lanche também, que esses lanches são tudo de pessoas voluntárias, de empresas, né? Você que está assistindo, talvez você seja um empreendedor, né, sua empresa, e você quer participar desse projeto. Gente, a gente não recebe nada ainda, a ONG não recebe ainda nada, né, de governo, nada ainda nesse tipo, só doações voluntárias. Então, se você quer participar doando, o que seja, gente, a gente precisa de cestas básicas, porque a criança que é assídua no projeto, Vivian, ela ganha uma cesta básica para ajudar na família. Sim. Então, se ela vem direitinho o mês todo, no final do mês, a gente assiste essa criança com a cesta básica, a família dela é beneficiada. Sim.
E o lanche que elas têm também, na hora do intervalo, a gente faz um cardápio maravilhoso para essas crianças. Elas têm iogurte, elas têm suco, elas têm pão de queijo, elas têm pão com queijo, com frios, né? Queijo e presunto. Elas têm uma salada de fruta. Então, assim, elas têm um bolinho que a Luana Bolos, né? Sim. Faz doação todas as semanas. A Divinos Food também. Divinos Food. Olha, de queijo. Fornece Divinos Food. A Sabrina Pereta está até perguntando como que ela faz para doar. Tem algum número, algum contato? Tem, eu vou pedir para a Débora, que eu já vi que ela está aí. A Débora está aqui online. Coloca aí online, Débora, o contato, porque se eu for parar aqui para olhar, eu me atrapalho toda. E aí, assim, tem como você fazer essa doação. A gente tem a Comevap também, que doa pra gente. Tem a Andréas, que é do Favo de Mel. Favo Doces. Favo Doces, desculpa, Favo de Mel, porque favo já é de mel, eu associei. Mas tem tanta gente, eu vou ser até injusta, porque assim, de não lembrar dos nomes, né? Móveis. Exato, a Sara Leite. Sara Leite com o João, eles sempre estão participando, se doando. Eles se doam aqui no projeto 2 vezes na semana, gente. Eles têm a imobiliária deles, mas eles estão presentes. Eles não só doam, eles estão presentes, participando de tudo que a gente faz. Eles estão junto com a gente. Por falar nisso, como é que quem quer servir no Pequeninos, existe um pré-requisito, existe uma entrevista? Sim. Como nós que faz? Vocês estão recrutando pessoas? Recrutamos, sim. Por quê? Porque o nosso projeto ele tende a crescer, nós temos já projetos aí para acontecer, mas enquanto não acontecem, nós recrutamos para quê? Para que a equipe não fique pesada, tendo que vir, por exemplo, você pode doar um horário do seu dia, né? Como funciona das 8 até as 11, então você pode tirar um momento ali onde você vai aplicar uma oficina, ou ser um auxiliar de sala, ou nos ajudar, sendo auxiliar para montar os lanches, para fazer a limpeza, porque como a gente utiliza as dependências da igreja, tudo tem que ficar limpo e em ordem, né, para dar continuidade ao expediente local. Então, a gente utiliza tudo isso e essa equipe que pega junto com a gente, é maravilhosa. Pense num povo que eu amo de paixão. Se você está aí, eu estou falando com você. Então, eu amo esse povo, eles se doam, eles vêm 1 vez na semana, quem pode vem 2, né? Tem uma equipe que vem todos os dias, que sou eu, Débora, Kate e Natália. Somos voluntárias, não recebemos nada por isso, fazemos por amor. E nós estamos servindo a essas crianças com uma expectativa, uma esperança de que lá na frente eles serão os próximos a servir outras crianças. Então, se você quer servir, né, nós temos sim um RH, já que foi uma contribuição da Edilene, que ela é... Sim, ela é psicanalista. Psicanalista, acho, né? Ou psicoterapeuta também. Eu acredito que assim. ela... Edilene, me perdoa, tá? Eu não sei qual que é a sua área. Nós temos psicóloga no projeto. Ela vem toda terça-feira, a Rosane. Nós temos... como é que fala da... Não, assistente social. Assistente social, que vem toda terça-feira. O nosso projeto é todo estruturado para ser um dos projetos mais, vamos dizer assim, relevantes aqui em Taubaté. Sim. Então, temos pessoas com capacitações, formação, temos tudo para funcionar bem e estamos funcionando, né? Agora, só limitado, porque nós ganhamos uma van, que foi da Arte Drill, que é o Tiago e a Gleisa. Sim. Eles doaram essa van pra gente. A Arte Drill sempre participa de muitas doações. E eles nos doaram essa van para a gente fazer a logística com as crianças. Mas só cabe 15. A gente não pode fazer uma coleção de van para pegar as crianças. Né? A gente vai crer agora que a gente vai atuar dentro do bairro. Sim. E é essa expectativa aqui de projetos que a gente tem para ir para dentro do bairro. Sim. Então, essa van vai ser só para locomover, né, os
educadores e os auxiliares para estar indo assistir Inclusive, lá. se você é do Parque Paduan, que é o bairro que está aqui, o Projeto Pequeninos, pode entrar em contato. Se você tem alguma criança que precisa, né, estar Sim. aqui no horário da manhã, não é isso, Jorge? 8 às 11 horas. Das 8 às 11 horas é em horário contraturno da escola, né? Isso, tem que Ela- estar estudando. né, ela tem que estar estudando. Então, se ela estuda à tarde e ela está ociosa no período da manhã, traz ela para cá. Traz. Né? Vem, faz a inscrição, conversa aqui com a equipe do projeto, pergunta como é que faz para trazê-la. Eu tenho certeza que será uma criança também que vai ser muito edificada. Grandes coisas o Senhor está fazendo aqui, não fica de fora. Inclusive, eu quero já falar aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Tá um movimento aqui, né? Quero agradecer aqui, ó, Sabrina Pereta, Fit Crente Abordado, a Débora Rosires, também a Débora Félix, né? Que é uma das nossas ministras aqui e é uma das nossas colaboradoras do Projeto Pequeninos. Meu marido Delazari, oficial, Sérgio Correia, Miriam Rodrigues, Graciane Mourão, Erinaldo Neves, doutora Daiane Mendonça. Gente, é muita gente que está aqui comentando aqui, ó. Até a Débora falou, para fazer parte do projeto servindo, o contato é o mesmo. E te direcionaremos para o RH para a entrevista. Estamos aguardando cada um de vocês. Não fique de fora. Eu quero já também agradecer os nossos patrocinadores do projeto do Prosperar. Deixa eu entrar aqui, ó, do Prosperar Negócios, que é a Bia Inteligência Artificial, BS Negócios Imobiliários, Divinos Food, DoxaFlow, que é inclusive da Geórgia, né, uma plataforma para você colocar os seus cursos lá, Environment, Faros Marketing, Favo Docerias, Figueiredos Intermediações, Foco Global. Aqui tem Fios, Formas e Tons, H3S Vistorias, Essential, Ecomotors, Luana Rodrigues Bolos Caseiros. Inclusive, a Luana e o Elton, eles não só semeiam no Pequeninos, eles semeiam também no nosso coffee, que tem todo Prosperar presencialmente. Inclusive, nessa quinta-feira, quando você comer aquele bolinho maravilhoso, você vai lembrar, nossa, é da Luana e do Elton. Motocar, Orno Ótica, Alessandra Kinak, Rangel e Silva, Rosa Buliçosa, Sorvepan, Vicenza, a Igreja Verbo da Vida. E aqui a ONG Prosperar. Muito obrigada por vocês acreditarem, né, em nós. E qual é o objetivo? Você pode me perguntar qual é o objetivo do Prosperar Negócios. O Prosperar Negócios está debaixo, né, da ONG Prosperar, juntamente com o Projeto Pequeninos. A intenção é capacitar você, empresário, para que você possa crescer nos seus negócios e a sua generosidade alcançar projetos como esse. Né? Porque não adianta a gente ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro e não ser generoso. Nós temos que nos capacitar, sermos generosos com aqueles que precisam no momento. Né? Porque, como esse projeto do Pequeninos, as crianças estão precisando nesse momento, mas elas não vão precisar a vida inteira. Porque elas estão sendo ensinadas a pescar. Isso. Né? Por enquanto, elas não podem pescar. Nós pescamos por elas, mas elas vão crescer. Nós estamos auxiliando essas famílias para que elas possam crescer não só no âmbito financeiro, não é isso, no escolar, mas também para alcançar a vida delas, para que haja salvação. Eu acredito que a maior prosperidade, eu sei que Deus ele nos dá uma prosperidade em todas as áreas, financeira inclusive. Mas eu que vim de um lar que tinha muita turbulência, para mim, a maior prosperidade hoje é você ter paz na sua casa. Imagina você ter o seu filho que antes vive né, nesse contexto de brigas, e de repente seu filho vem para cá, já para de falar palavrão, já para de andar com coisa errada. Ter paz dentro do lar dele. Gente, isso daí é uma prosperidade que dinheiro nenhum pode pagar. Mas você pode contribuir para que haja isso. Né? E se você pode servir, venha servir no Projeto Pequenino. Se você pode semear, a Débora acredito que já vai colocar aqui o contato, semeie nessa visão, tá bom?
E vamos aqui para os nossos finalmente. Já passou rapidinho. Vieram ali me falar, Vivi, acabou. Eu queria passar a tarde inteira com a Georgia conversando sobre isso, né? Mas se você tiver algo para falar, rapidinho, só tem algum testemunho de fé que aconteceu? Para a gente fechar assim com chave de ouro, teve alguma coisa que aconteceu que você falou, meu Deus, é isso? Olha, o que está me vindo agora, né, foi a respeito de uma das mães das crianças. Ela estava grávida e ela veio aqui na igreja e ela estava muito aflita porque a médica, segundo a médica, o postinho, tinha dito que a criança era para ter nascido uma semana antes. E ela veio, ela realmente estava com a barriga bem contraída. Ela veio até para uma tarde das maravilhas, né? Que inclusive está acontecendo agora. E nisso ela veio, chegou aqui, aí ficou ali ansiosa, um pouco inquieta, porque a criança não nascia e não nascia, ela estava com receio de perder o bebê. E a gente orou por ela, né, no momento lá. Como tem acontecido, viu? É porque assim, o que está vindo agora, mas já tem acontecido milagres, né, no meio das crianças mesmo. Elas falam, né, em casa, que tem que orar pela cura, que tem que orar, você tem que orar para que Jesus cure você e Sabemos tal. também do milagre dos sucrilhos. Se Sim. você quer saber, vai lá no podcast da Sara Leite para você Verdade. saber o milagre dos sucrilhos. Aí só concluí que aí a gente orou por essa mãe e logo, era uma terça-feira, logo no fim de semana, ela já teve o neném, tudo deu certo, tudo ficou bem. Glória a Deus. Né? A mãe de um dos pequeninos, e acho que o quarto filho, né? Mas assim, estava apreensiva e deu tudo certo, graças a Deus. E aí teve essa questão lá dos sucrilhos, né? Que eles oraram porque queriam sucrilhos. E aí o sucrilho chegou para eles. Assim, são coisas simples, né? Naturalmente falando, na questão dos sucrilhos, mas que para eles já é uma grande bênção, uma grande realidade que foi mudada. E eles podem hoje provar de coisas que... Você tem ideia, tem crianças que elas chegam porque não jantou na noite anterior, porque não tomaram café no dia que chegaram. Chegam, às vezes, com dor do estômago. Ah, tia, tem uma bolachinha aí, porque eu estou com fome. Aí a gente chega junto com as bolachinhas, abraça ali, fica... Então, tem muitos milagres, sim. Tem muitas coisas que eu não estou lembrando de muitos ainda aqui. Mas tem grandes coisas acontecendo. Sim. E você gostaria de compartilhar suas considerações finais agora? Sim, só concluir que eu quero convidar você que quer participar desse projeto, né? Que Débora com certeza já deixou aí no chat. Participa aí, pega o contato, né? Ela vai te passar o telefone da Edilene, que vai fazer uma entrevista com você. Precisa de ter antecedentes criminais, tudo bonitinho, tudo excelente. Nós não deixamos passar, né, essa questão. E se você vier, vai ser um prazer imenso. Você não precisa ser da igreja Verbo da Vida, você pode ser de outra igreja. Talvez você vá receber esse link aí com o podcast e vá ouvir essa parte. Se você quiser ofertar, participar, ajudar, nós estamos aqui com os braços abertos, com o coração aberto para recebê-los. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você, Vi, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer participar desse tempo, dessa estação. Né? A todos vocês que estavam aí presentes, muito obrigado pela interação, muito obrigado por compartilhar, estar junto. E vamos enviar para muitas pessoas, né, para que eles tenham a oportunidade de ouvir e de saber de verdades que estão mudando. Existem tantas notícias ruins, né, no mundo, que... Quando as notícias boas chegam, parece que não é real. Então, a gente precisa mais divulgar o que Deus está fazendo do que o que o diabo está fazendo. Amém. Nós precisamos mais ser divulgadores de boas novas do que... Notícias ruins. Notícias ruins, né? Eu ia dizer... de notícias ruins. Então, nós precisamos ser aqueles que fazem acontecer o que é bom e olhar para o que Deus está fazendo de bom, do que ficar focado em pessoas que não querem fazer, pessoas que falam mal, pessoas... Gente, tira o foco disso.
Olha para a palavra, olha para o que Deus está fazendo, olha para o que Ele já fez. Ele já fez, Ele vai fazer de novo. E tem muita coisa boa ainda para acontecer. Grandes milagres, grandes coisas para se manifestarem. Se você não permanecer com a expectativa daquilo que Deus já falou, você vai perder. Então, não seja essa pessoa. Seja aquele que está com expectativa em Deus. Todos os dias eu acordo. Deus hoje vai fazer algo novo, algo maravilhoso. Amém. Senhor, eu vou estar cercada de pessoas que querem o mesmo propósito, que estão juntos, que nós vamos avançar, que eu vou ser o suporte para alguém, que eu vou ser a resposta para alguém. Então, seja você resposta na vida de alguém. Seja você a diferença na vida de alguém. Amém, mama. Muito obrigada, viu? Amém. Foi uma honra. Nossa, por mim eu ficava aqui. Tenho muitas perguntas, mas não vai dar. Tá tudo não vai bem, dar a gente tempo, marca outra ocasião. né? E obrigado você que esteve conosco essa live toda, esse tempo todo. Não esquece de compartilhar com alguém que você conhece, para que, como a Georgia falou, vamos alcançar muitas vidas. Obrigada também ao pastor Eliezer também por nos ceder esse espaço. E eu espero você aqui na próxima quinta-feira, 7h30, com o Prosperar Negócios, com a Michele Moura, que é psicanalista cristã. Estaremos falando sobre o custo invisível da imaturidade. Esteja aqui conosco, tá bom? Se você também puder, nos siga nas nossas redes sociais, @prosperartaubaté. E também, eu não sei agora, você sabe de qual era o Projeto Pequeninos? É Projeto Pequeninos Taubaté? Taubaté. Então, @Projeto Pequeninos Taubaté. Também vai lá, que tem todas as informações. Aquilo que você puder semear também será muito bem-vindo. Fica na paz. Shalom.